Olá, pessoal! Estamos aqui de volta, continuando os nossos vídeos sobre introdução à imunologia, né? Baseado no que a forma como eu aprendi imuno, né? Quando eu consegui entender alguns conceitos, se torna tudo muito mais simples, ok? Então, no último vídeo, nós terminamos com esse slide, né? Falando que o fenômeno básico para ativação do sistema imune depende, obviamente, dos estímulos que estão presentes lá nos antígenos, né? E que os antígenos apresentam regiões determinantes imunogênicas que a gente chama de epítopos, né? Quando reconhecidos esses epítopos pelas nossas células do sistema imune, nós vamos ter o início a uma resposta imune, que pode ser tanto da imunidade inata, natural, que é uma imunidade não específica, que é reconhecedora de pumps, dumps e vamps, ou associado a essa primeira imunidade, a imunidade que a gente conhece também como imunidade adquirida, adaptativa, que é uma imunidade, que é uma resposta mais específica a um grupo de micro-organismos ou alterações celulares. Ok? Bem, para a gente falar sobre isso, uma das coisas primeiras, obviamente, é a gente entender o que é o sistema imune, que é esse conjunto, então, de órgãos, tecidos e células, inclusive de moléculas também, né, que são responsáveis por inibir a proliferação e a disseminação de micro-organismos, caso eles entrem, né, assim como também de estímulos internos, caso eles existam no nosso corpo. Tá? O sistema imune ele é formado pelos chamados órgãos linfóides. Primeiramente, esses órgãos linfóides são um conjunto de órgãos onde você tem uma predominância, um tecido, onde você tem predominância de células do sistema imune, obviamente, né? Mas entre as células, os linfócitos, que são as células associadas ao chamado sistema imune adquirido, que é aquele sistema imune que se adapta às diferentes alterações e aos diferentes micro-organismos. Okay? Dentro desses órgãos, nós temos uma subdivisão em órgãos primários e órgãos secundários. Os órgãos primários são aqueles que produzem os linfócitos e que diferenciam esses linfócitos em linfócitos ativos, né, linfócitos maduros, que podem então serem liberados e vasculharem junto com as outras células do nosso sistema imune o nosso corpo de uma maneira contínua. Bem, esses dois órgãos são timo e medula óssea. Além deles, nós temos também os órgãos chamados secundários, que são aqueles responsáveis por armazenar as células do sistema imune, principalmente os linfócitos. Esses órgãos, eles são os linfonodos, também conhecidos antigamente como gânglios linfáticos, o baço, e nós temos as chamadas tonsilas. As tonsilas aqui nesse desenho, na verdade, elas fazem parte de um aglomerado celular, aglomerado de linfócitos, um excesso de linfócitos formando uma estrutura nodular que está presente, no caso das tonsilas, logo abaixo da mucosa da entrada da nossa faringe, né, da entrada da nossa garganta. Esse aglomerado, esse nódulo linfóide que a gente chama, associado à mucosa, é também conhecido de forma geral como malte. Malte é o tecido linfóide associado à mucosa. E ele está, então, nas tonsilas, o apêndice vermiforme, nas placas de Peyer, tá? Ele está em todos os nossos órgãos ocos que tem uma relação direta com o ambiente externo. Então, faringe, nós temos um anel de nódulos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Um anel de nódulos linfóides para evitar a entrada. Nós temos os nossos brônquios, lá nos brônquios eles são chamados também de baltes, né, que é órgão linfóide associado a brônquio. No intestino, né, as placas de Peyer também são chamadas, nós temos as GALTs, né, que são associadas ao sistema gástrico. Então, a gente tem esse conjunto, esse aglomerado de células nesses órgãos como um todo, tá? Ou de forma armazenando essas células ou produzindo, no caso dos órgãos primários. E é esses que a gente vai falar um pouquinho agora, tá?
O nosso principal órgão primário é a medula óssea. A medula óssea ela é formada por um canal presente nos nossos ossos longos e na cavidade de alguns ossos esponjosos. Ele é um compartimento altamente vascularizado, então tem muitos vasos sanguíneos. Esses vasos são artérias, veias e capilares do tipo sinusoides, tá? E no interior dessa cavidade nós temos o chamado compartimento hematopoético, que é formado por um tecido que é o responsável pela produção. Ali a gente tem células tronco, ou também chamadas de célula-mãe, que podem se diferenciar nos diferentes tipos de células do sangue. Tá? Esse processo a gente chama de hematopoiese, e ela é responsável por produzir células do sangue também, destruir essas células quando elas estão envelhecidas e armazenar ferro. Nós temos ferritina, hemosiderina, que são formas de armazenamento de ferro presentes no nosso corpo. Tá? A medula óssea, ela recebe essa função da hematopoiese, tá? Um pouco antes de a gente nascer. E aí, quando a gente nasce, basicamente todos os ossos do nosso corpo, vejam só, ainda aqui em vermelhinho, 90% deles têm capacidade de produzir sangue, né? Dos quais ou nos quais a gente tem também uma produção das células do nosso sistema imune, ok? Posteriormente, nós vamos ver, à medida que o tempo vai passando, que nós já temos uma pequena redução na quantidade de locais aonde você tem esse processo acontecendo, né? Então, na medula óssea de adultos, a gente tem em torno de 18 a 60 anos, 50% apenas, e depois a gente tem uma redução de 30% nos idosos, tá? Nesse momento, enquanto a gente é criança ainda, inclusive, nós temos uma hematopoiese residual, que a gente chama, em fígado e baço, tá? Depois ela some e só aparece se houver realmente uma necessidade, uma patologia envolvida, tá? Então, nós temos uma redução, basicamente, ao longo do tempo, ao esqueleto axial, tá? Ao esqueleto axial. E é importante que a gente compreenda isso, porque quanto menos, né, menor a quantidade, quando reduzir a medula óssea vermelha, que é progressiva e fisiológica, ela vai tendo uma substituição gradativa pelo que a gente chama de medula óssea amarela, que é basicamente tecido adiposo, que não produz célula sanguínea. Então, não tem produção de célula sanguínea, diminui a capacidade de imunidade também. Tá? No adulto, como eu falei, aí, ó, até na 7ª década, há na medula óssea cerca de 1/3 de tecido adiposo e 2/3 do hematopoético. Depois disso, a hematopoiese decai, tá? Absurdamente, é de meio a 1/3 do volume medular, diminuindo ainda a efetividade do sistema imune, certo? Antes de a gente nascer, como eu havia comentado, fígado e baço são os responsáveis pela hematopoiese, e as primeiras células sanguíneas são produzidas ainda a partir da 3ª semana de vida por um órgão anexo, que a gente chama de saco vitelínico, né? Então aqui está mostrando os locais por onde a gente tem passagem, produção, que são os nossos órgãos primários na vida pré-natal e na vida pós-natal, né? Exclusivamente na medula óssea, nas mais variadas regiões, né? À medida que o tempo passa, vejam que o fêmur e a tíbia, eles não apresentam mais, né? E a gente vai ter basicamente nas costelas, no externo, nas vértebras e na pelve esse processo acontecendo, certo? O que nós temos lá na medula óssea? No interior da medula óssea, nós temos um conjunto, um tecido altamente organizado por células, que são as chamadas células estelares, tá? Essas células, elas organizam compartimentos e entre elas existem as células hematopoéticas, que a gente conhece como células tronco, tá? Essas células tronco, elas têm capacidade de se diferenciar em duas grandes linhagens, a linhagem linfóide e a linhagem mieloide. A linhagem mieloide, ela forma as células vermelhas do sangue, as plaquetas, que são restos, né, ou pedaços dessa grande célula, que é chamado de megacariócito,
e essas células que são os leucócitos que estão envolvidos no nosso sistema imune. Macrófagos, tá? Monócitos que estão no sangue e que quando entram nos tecidos se diferenciam em macrófagos. Neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que são chamados leucócitos granulocíticos, porque eles apresentam, como vocês veem aqui, pequenos grânulos na sua membrana. O nome, inclusive, desses leucócitos se deve a como esses grânulos são corados, né? Eosinófilos, porque é corado mais pelo corante, que é a eosina, um corante ácido, tá? Então ele cora mais estruturas básicas. O basófilo, que ele tem afinidade por um corante básico, que é a azoditoluidina ou a hematoxilina, tá? E aí ficam esses grandes vesículas observáveis aqui. E os neutrófilos, que apresentam grânulos neutros, né? Então eles não têm uma coloração tão efetiva e diferencial como a gente tem nos outros dois, certo? E a linhagem que a gente chama de linhagem linfóide é aquela que vai produzir os chamados linfócitos, que vão ser armazenados, maturados e armazenados dentro dos órgãos do sistema linfóide. Os linfócitos são de 3 tipos: os linfócitos NK, chamados Natural Killers, tá? Os linfócitos T e os linfócitos B, ok? Aqui nós temos um outro slide, né, demonstrando, né, essa diferenciação e as várias etapas que são organizadas ou que são apresentadas para que a gente tenha as células finais. Nesse primeiro momento, gente, o mais importante é que a gente entenda quais são as células que estão dentro do sistema imune, tá, gente? Basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monócitos, linfócitos do tipo B, T, natural killers, tá? Esses são os principais. Essas células são sempre associadas à composição sanguínea. O sangue, que é um tecido, né, que corre dentro dos nossos vasos sanguíneos, né, ele é formado basicamente por duas regiões. Uma parte que é como tecido seria a matriz, né, que é o plasma, basicamente composto de água e proteínas, e as partes que é formado por células, que seriam os elementos figurados que eles chamam, né? As hemácias em grande quantidade e plaquetas, e aí um pouquinho, né? Muito pouco em relação a todo o sangue, de células brancas ou os leucócitos que estão associados ao nosso sistema imune, tá? Bem, esse é o órgão aí, né? Esse é o panorama geral da linhagem branca, tá? Com os mais diferentes, inclusive algumas alterações demonstradas aqui, algumas subdivisões, demonstradas aqui em relação ao próprio célula T, né? Nós temos então nos linfócitos células B, ou linfócitos B, LB, LT, LNK, tá? E os linfócitos T ainda podem ser subclassificados em CD4 e CD8, e os CD4 vão ser subclassificados em TH0, TH1, TH2, tá? Esses são as diferenças. E aqui eu quero chamar a atenção para por um outro grupo, né, de células que acabaram não estando presentes lá naquele slide anterior, né, que além de neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos, nós temos também no sangue as chamadas células dendríticas. As células dendríticas estão presentes tanto no sangue quanto nos tecidos, né? E elas são muito, muito, muito importantes, ok? No processo de células imunes. Os macrófagos, e as células dendríticas são as principais. Então, pessoal, desculpa aí, né? A falha. A gravação em casa é isso que dá, né? Não profissional. Mas vamos lá, povo. A gente está aqui para tentar ajudar vocês, né? Então, só continuando o que nós tínhamos comentado. As células dendríticas, elas são células muito importantes, né? Nesse processo da imunidade, tá? E a gente vai ver a função delas em outros vídeos daqui a algum tempo, ok? Então, basicamente,
é importante que a gente saiba um pouquinho sobre cada uma dessas células atuantes dentro do sistema imune. Tá? Os glóbulos brancos, de uma maneira geral, eles estão no nosso sangue em número que varia geralmente de 6 a 10, 11 mil por milímetro cúbico, que equivale mais ou menos a uma gota de sangue, tá? O aumento no número de leucócitos, de uma maneira geral, é chamado de leucocitose, e a diminuição no número deles é chamado de leucopenia. Os leucócitos, eles apresentam, de forma geral, três características essenciais para o desenvolvimento da imunidade. A primeira delas a gente chama de diapedese. A diapedese é essa capacidade que os leucócitos possuem de atravessar as células, a barreira, né, das células endoteliais dos vasos, aonde eles estão presentes, e penetrar nos tecidos. Pode ser tanto do vaso sanguíneo quanto do vaso linfático, ok? E além disso, quando no interior do tecido ou mesmo no sangue, eles possuem também, a grande maioria deles, a capacidade de fagocitose, que é o englobamento da partícula estranha do antígeno, tá, para destruição ou para recolhimento de informações sobre este, para apresentar aos chamados linfócitos, que atuam de maneira mais específica, de maneira mais individualizada, ok? Além disso, nós temos também como característica a capacidade de produção de moléculas ativadoras ou quimiotáxicas, que a gente chama, né? Que são associadas à atração, tá? De novas células sanguíneas, atração dos próprios micro-organismos, uma organização dessa resposta imune efetiva, tá? Todos os leucócitos presentes, eles estão em números diferenciados, né? Os principais leucócitos em grande quantidade são os neutrófilos, seguidos dos linfócitos e depois dos monócitos, para depois a gente ter eosinófilos, basófilos, como sendo os últimos em quantidade, em número, tá? Os glóbulos brancos ou leucócitos, que são conhecidos como granulócitos, que são da linhagem mieloide, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, eles provêm, né, e são constituídos por essas vesículas, que são grânulos azurófilos, que na verdade são lisossomos, que contêm as informações e contêm enzimas que eliminam, que acabam com o antígeno como um todo. No caso dos neutrófilos, tem peptídeos e proteínas antibacterianas, além das enzimas lisossomais, tá? Os grânulos são geralmente menores, com uma quantidade que possuem os agentes bacterianos, e nos neutrófilos especificamente, a coloração do grânulo ele é neutra, né? E quase não se observam os grânulos. A gente vê uma granulosidade, mas a gente não vê especificamente os grânulos, tá? Então, os grânulos têm cores específicas e apresentam moléculas que auxiliam eles no propósito de defesa, tá? Aqui são os três: neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Os neutrófilos, eles também são chamados de células polimorfonucleares, porque além de nós termos então um citoplasma cheio de grânulos, né, se vocês observam aqui, tá? Nós também temos um núcleo muito diferenciado. Eles são formados por 2 a 5 lóbulos, geralmente 3 lóbulos, que estão ligados entre si por regiões de estreitamento, como vocês observam aqui, tá? E ele tem duas partes, ou melhor, duas fases bem definidas. Uma fase que é uma fase jovem, madura, que é conhecida também como neutrófilo bastonete, tá? São esses que têm a forma mais de um C, onde a gente não vê com tanta peculiaridade a formação desses lobos presentes no núcleo maduro. Tá? E o neutrófilo, que é o neutrófilo maduro, neutrófilo adulto, né? Seria assim, que é também conhecido como neutrófilo segmentado,
tá? Nas mulheres, nessas células, tanto no bastonete quanto no neutrófilo maduro, é possível que a gente observe também esse apêndicezinho aqui, ó, esse que está demonstrado aqui também, tá? Que é o chamado corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr, na verdade, é a cromatina sexual. Né? Nós temos 2X e um deles é compactado nas mulheres e ali aparece de forma bem evidente nos neutrófilos, tá? Que tem essa forma específica aí. Os neutrófilos, eles são a nossa primeira linha de defesa contra bactérias e fungos, principalmente. Eles apresentam capacidade de apedese, fagocitose e a quimiotaxia. Tá? Dentro dos tecidos, eles são sanguíneos, né? Mas eles podem chegar aos tecidos e lá eles duram em torno de 1 a 4 dias e são quando eles fazem esse embate direto com os micro-organismos, né? Eles secretam uma série de moléculas que tentam destruir literalmente os micro-organismos, mas que também podem causar destruição tecidual, como os peróxidos de uma maneira geral. E eles são os principais componentes do pus. Tá? O pus, na verdade, é uma mistura de bactéria ou do antígeno morto e os neutrófilos mortos, tá? E material semidigerido, né? Então fica aquela coloração bem típica branca, é por causa da presença de leucócitos, tá? Os neutrófilos, eles sempre apresentam, como eu falei, variação no tamanho, na morfologia, dependendo da idade, tá? Os eosinófilos, eles compreendem de 1 a 3% do total dos leucócitos. Eles apresentam como característica típica, né, a presença de granulações, os grânulos um pouquinho maiores, ovoides, e eles são atraídos para as áreas de inflamação, principalmente quando a gente tem chamados VAMPs, né, que são os venenos, né, ou os alergênicos de uma maneira geral. Os eosinófilos são estimulados, né, chegam a essas regiões estimulados por citocinas, que são, na verdade, moléculas chamariz, assim, tá? São estímulos quimiotáticos, que a gente chama. E a gente tem aí esse núcleo, sendo um núcleo bem grande, e ele é bilobado, tá? Bilobado, geralmente tem alguns autores que dizem que ele parece um headphone, assim, né? Numa parte, outra parte, e a ligação entre eles aqui, tá? Utilizando um corante que a gente chama de corante de panótico, geralmente os grânulos aparecem bem cor-de-rosinhas, assim. Tá? Os eosinófilos, eles liberam grânulos que contêm espécies reativas de oxigênio e geralmente são antihistamínicos aí, tá? Para evitar ou diminuir as alergias que são decorrentes principalmente de uma liberação grande de histamina. Eles destroem as larvas de eumintos, tá? Principalmente aí por fagocitose, e eles também produzem tem a capacidade de produzir fatores que inibem um grupo específico de leucócitos, que são os mastócitos e os basófilos, associados também às alergias. Tá aqui lindo e maravilhoso, tá? O jovem, tanto o jovem quanto o maduro, ele geralmente tem a mesma forma aí, tá? E aqui os grânulos que a gente visualiza bem, certo? Nossa outra célula muito importante, um processo de imunidade, são os basófilos. Os basófilos, eles são células também derivadas da linhagem mieloide. Como a gente observa aqui, eles apresentam no interior do citoplasma vesículas bem grandes e um núcleo volumoso, com uma forma retorcida e irregular, parece um S, um C, mas mais robusto, assim, né? E os grânulos, eles acabam se corando, em geral, com o corante que é similar ao que cora o próprio núcleo. Desta forma, muitas vezes a gente nem consegue visualizar a forma do núcleo, mas a gente visualiza, né, a grande quantidade, o tamanho dessas vesículas no citoplasma, que é bem observado. No interior dessas vesículas existem histamina, alguns fatores quimiotáticos,
Esses fatores quimiotáticos são fatores que chamam então eosinófilos, neutrófilos, tá? E a heparina, que é muito importante também para ajudar, para auxiliar nesse processo de manter esse líquido que é o sangue não coagulável e com fluxo bastante bom. A histamina, ela serve para fazer uma vasodilatação, ampliar então o fluxo de ar naquele local, tá? Dentro dos basófilos nós também temos a capacidade de secreção de outras citocinas, que como as interleucinas 4, 13 e alguns leucotriênios, todos são mediadores inflamatórios, ou seja, então eles estimulam o processo de inflamação, que é uma das formas que o nosso corpo tem também de fazer a eliminação de qualquer tipo de antígeno. Aqui temos algumas fotos, né? Observem que a gente tem, principalmente nos mais maduros, né, a presença extensa desses grânulos que muitas vezes acabam disfarçando o próprio núcleo. Tá? O número excessivo de basófilos, ele normalmente está associado a processos inflamatórios, como o caso de sinusite, nefrose, tá? E é chamado de basofilia, enquanto que a falta de basófilos, que chama-se basopenia, pode indicar hipertiroidismo, estresse ou síndrome de Cushing, quando se usa bastante corticoides, isso é bem comum de acontecer. Os monócitos, eles são células brancas sem grânulos aparentes no seu citoplasma. Eles entram na circulação e permanecem por geralmente em torno de 3 dias e posteriormente eles tendem a ir para os tecidos onde eles adquirem outros nomes geralmente. Os monócitos, eles são uma das maiores células que a gente tem, células brancas. Ele tem esse núcleo meio ovoide, em forma de ferradura, um C invertido, como vocês queiram, tá? E eles são participantes desse sistema que eles chamam de mononuclear fagocitário, ou seja, eles são células especializadas em fagocitose. E ao fagocitarem antígenos, eles podem processar epítopos desses antígenos para fazer a apresentação desses antígenos às células do sistema imune adquirido, que seriam os linfócitos, tá? Esse é uma característica, uma função muito importante do sistema imune, a apresentação de antígenos. Os monócitos, quando recebem esse nome quando estão no sangue, mas quando vão para o tecido, eles são conhecidos como macrófagos ou podem ter nomes e morfologias diferenciadas de acordo com o tecido que eles têm, como é o caso dos osteoclastos no interior do tecido ósseo, micróglia no interior do tecido nervoso, as células de Kupfer no fígado, células dendríticas na pele e as células de Langerhans também na estrutura de pele. Tá? É bem comum de a gente observar cada um deles, apesar da sua morfologia diferenciada, eles apresentam-se com essa capacidade de auxiliar na defesa desses tecidos especificamente. O aumento no número de monócitos geralmente é chamado de monocitose e geralmente está associado a doenças hematológicas, como é o caso da leucemia, e também infecções por alguns tipos de bactérias, parasitas ou doenças autoimunes. E a diminuição do número de monócitos circulantes é denominada monocitopenia e raramente é observada. Geralmente pode acontecer com o uso prolongado de corticosteroides. Então, finalizando, esses são os principais leucócitos circulantes no sangue, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, que são leucócitos granulocíticos, e os leucócitos agranulocíticos, que são o monócito e aí o linfócito. Em relação aos linfócitos, eles são basicamente de 3 tipos, tá? Eles têm uma meia-vida variável de dias a anos, dependendo do tipo. Anos porque alguns linfócitos são linfócitos que são chamados de linfócitos de memória. São células esféricas que possuem um núcleo bastante, geralmente arredondado, como esses aqui,
tá? E um núcleo bastante volumoso. O citoplasma geralmente é pálido e o núcleo acaba ocupando quase que toda a célula. E eles são os principais células do sistema imunológico, tanto que todos os órgãos linfóides eles são classificados e se fala em relação a armazenamento e transporte de linfócitos. Eles atuam de forma muito característica em qualquer tipo de situação, entretanto, são mais atuantes em infecções virais. Tá? Como se observam, eles são criados na medula óssea e na medula óssea eles são classificados em dois grandes grupos, os linfócitos B e os linfócitos T. Tá? Os linfócitos B seguirão para o sangue periférico e para os órgãos linfóides periféricos, aonde eles podem ser então ativados por apresentação de antígenos circulantes e assim sendo, eles podem se transformar em dois grandes grupos, os linfócitos B de memória e os plasmócitos. Plasmócitos que são produtores de anticorpos. Então, os linfócitos B serão aqueles linfócitos que produzem os anticorpos, moléculas específicas para reconhecimento de antígenos, de epítopos antigênicos específicos. Os outros tipos de linfócitos são os linfócitos T, eles em geral vão do sangue periférico também para órgãos linfóides periféricos. Lá eles são apresentados a antígenos, entretanto, nesse caso, só antígenos que estão ligados a proteínas da membrana de células apresentadoras de antígeno, como é o caso dos monócitos, dos macrófagos, das células dendríticas, e ao serem ativados, os linfócitos, eles geralmente têm uma série de funções, mas a grande questão, eles podem se formar linfócitos T de memória, os linfócitos T citotóxicos, que também são conhecidos como CD8 positivos, e os linfócitos T auxiliares, que são conhecidos como CD4 positivos. Dentro do CD4 nós temos ainda os linfócitos que são chamados de supressores ou moderadores da resposta imune, que recebem esse nome exatamente por poder inibir a produção de novos linfócitos B, tá? Enquanto que os linfócitos T auxiliares fazem a expansão, estimulam essa expansão como um todo. Bem, povo, essas células elas se diferenciam, né, principalmente células dos linfócitos T, pela presença de diferentes tipos de proteínas na sua membrana. Os linfócitos T CD4 apresentam uma proteína clássica que a gente chama de CD4, reconhecedora de antígenos que são apresentados exclusivamente por receptores, por proteínas de membrana do tipo MHC tipo 2, que ficam na superfície das células apresentadoras de antígeno. Os linfócitos T CD4 também são conhecidos como os linfócitos T auxiliares ou linfócitos T helper, tá? De ajudantes, né? E como eu comentei, eles também podem ser classificados em TH1 e TH2, né? Sendo responsáveis então ou por estimular ou por inibir, por exemplo, a expansão de linfócitos B. Tá? No caso dos linfócitos TCD8, eles apresentam uma característica que é ter essa CD8, são CD8 positivos, é uma proteína de membrana, que é capaz de reconhecer antígenos que ficam ligados exclusivamente a um tipo de proteína que forma, né, o que é chamado de MHC da classe 1. Tá? Esse MHC de classe 1, ele está na superfície de células infectadas e o LTCD8, ele é conhecido como citotóxico, porque ele acaba, ao reconhecer esses antígenos na superfície de células infectadas por vírus, acaba levando ou estimulando essas células a entrarem em processo apoptótico. No caso dos linfócitos B, eles também apresentam receptores. Esses receptores são chamados de BCRs e eles são básicos
para produção e reconhecimento de antígenos e liberação, então, de uma série de outros tipos de receptores, que são as imunoglobulinas, que podem tanto permanecer no interior das membranas, como também podem ser liberadas e ficarem circulando no plasma sanguíneo ou na linfa. Tá? As imunoglobulinas, também conhecidas como anticorpos, são dessas 5 classes, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM, e nós teremos uma aula específica sobre elas e como elas agem e de que forma elas são produzidas, ok? Então, terminando aqui, desse grupo de tipos celulares, nós temos algumas que são característicos da primeira etapa do processo de defesa, que a gente chama de imunidade inata, da qual fazem parte, né, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, as células, esqueci, as células natural killer são tipos especiais de linfócitos, né, macrófagos, células dendríticas e mastócitos, que são similares aos basófilos na produção e eliminação de quimiotaxina, histamina, heparina, serotonina e assim outros mediadores inflamatórios. E essas células são específicas de tecido, tá? A gente estava falando de células presentes no sangue, né? E a imunidade adaptativa, ela é feita principalmente a partir dos linfócitos T, CD4 positivos e CD8, as células B, que se diferenciam em plasmócitos e podem produzir os anticorpos, assim como as células chamadas natural killers, que também participam desse processo, ok? Então, gente, segundo momento da nossa introdução à imunologia, falamos sobre as células associadas ao sistema imune, né, e que podem, de alguma forma ou de outra, auxiliar nesse processo de defesa do nosso corpo. Vamos lá, até o próximo vídeo, onde a gente termina essa primeira introdução. Obrigada!